O físico teórico britânico Stephen Hawking revolucionou a compreensão humana do universo ao propor a teoria M, que sugere uma estrutura multidimensional composta por 11 dimensões totais, não limitada às 3 dimensões espaciais e uma temporal que percebemos cotidianamente. Esse modelo, enraizado na gravidade quântica, implica a existência simultânea de inúmeras outras dimensões além da realidade percebida, as quais tecem o tecido da nossa existência cotidiana como notas invisíveis em uma sinfonia cósmica oculta, manifestando-se apenas através de vibrações sutis, semelhantes a uma brisa que roça as folhas sem ser vista. Observações recentes de fusões de buracos negros, como o sinal GW250114, detectado pelo LIGO em janeiro de 2025, confirmam predições de Hawking baseadas na teoria de Einstein, afirmando que os buracos negros resultantes de fusões nunca se encolhem, alinhando-se com o teorema da área de Hawking e revelando uma nova clareza na compreensão desses gigantes cósmicos, onde a área superficial aumenta em concordância com princípios quânticos que desafiam nossa intuição clássica. Uma prestigiada revista científica alemã avançou uma hipótese impactante em apoio à teoria de Hawking. Neste preciso instante, enquanto você lê essas palavras, centenas de outras versões de você poderiam existir em dimensões paralelas, compartilhando emoções análogas com um encolher de ombros ou um aceno de cabeça. Esse conceito, similar a infinitas reflexões em um espelho, multiplica nosso ser e nos submerge nas profundezas insondáveis do universo, onde flutuações quânticas na geometria do espaço-tempo poderiam permitir que informações de realidades alternas se filtrem como ecos distantes de estrelas entrelaçadas. Segundo o modelo do multiverso de Hawking, a interioridade humana abriga inumeráveis outros seres coexistentes, com todas as eras e os conhecimentos do universo presentes simultaneamente. Essa perspectiva permite interpretar fenômenos considerados misteriosos há muito tempo, como as premonições ou a intuição, não como encantamentos sobrenaturais, mas como transferências físicas de informação através das dimensões. Portanto, o conhecimento de um evento já vivido por um você em outra dimensão poderia se filtrar para o seu você atual, permitindo-lhe perceber o futuro com antecedência. Isso se alinha perfeitamente com o princípio de entrelaçamento quântico da mecânica quântica, onde as informações transcendem tempo e espaço como luzes de estrelas distantes que se entretecem. Os corpos em diferentes espaços-tempos agem em sincronia. Em uma dimensão, um evento poderia já ter passado, enquanto em outra representa um futuro ainda não realizado. O que chamamos de sexto sentido ou premonição não é mais do que uma fuga de informação desde uma dimensão onde o evento já ocorreu para a atual, onde ainda deve se manifestar. Essa teoria encontra respaldo em casos reais documentados em todo o mundo, enriquecidos por investigações recentes que exploram o entrelaçamento temporal como possível explicação para as intuições proféticas, incluindo estudos de 2026 que sugerem que a pré-cognição poderia derivar de entrelaçamentos quânticos entre o cérebro e sua versão futura, desafiando a linearidade do tempo como uma ilusão emergente da realidade quântica subjacente. Na Rússia, Gregory Doroninin compartilhou uma experiência inquietante com sua esposa. Uma tarde, ela, então uma jovem de 20 anos, expressou repentinamente um senso de partida iminente deste mundo, acompanhado de um cansaço inexplicável e uma premonição. Surpreendentemente, no dia seguinte, ela faleceu em um trágico acidente automobilístico. Outro exemplo envolve Ina, uma mulher russa que, durante uma visita à pátria com seu marido, enquanto observavam o rio Volga, recebeu dele uma pergunta aparentemente sem sentido: "Eu morrerei aqui?" Naquele momento, o marido estava em perfeita saúde, mas a pergunta a desconcertou. Poucas semanas depois, ele foi atingido por um infarto fatal exatamente naquele lugar. Esses casos demasiadamente frequentes e precisos para atribuí-los a meras coincidências estão corroborados por estudos recentes de 2025 na Universidade da Virgínia,
que analisam milhares de relatos sobre premonições prévias à morte, sugerindo um vínculo com processos quânticos no cérebro, e estendidos em 2026 com críticas a modelos neurofisiológicos como o Neptune, que falham em explicar elementos-chave das experiências próximas à morte, como percepções verídicas e transformações profundas, propondo, em vez disso, uma reconsideração da consciência como um fenômeno quântico não confinado ao cérebro biológico. Pesquisadores americanos como William Green, Stephen Goldstein e Alex Moss se especializaram no estudo das premonições e intuições prévias à morte. Analisando milhares de casos de falecimentos repentinos, revelaram que a maioria das vítimas mostrava sinais de ter percebido seu fim iminente. Isso indica que a consciência não está confinada a um órgão biológico como o cérebro, mas poderia ser uma entidade quântica capaz de receber informações além dos confins de tempo e espaço. A física moderna transformou a existência da alma de uma crença religiosa em um objeto de indagação científica. Na Universidade de Oxford, Roger Penrose, em colaboração com Stuart Hameroff, desenvolveu, após anos de investigações conjuntas, a teoria ORC-OR, redução objetiva orquestrada, que afirma a existência real da alma como informação quântica armazenada nos microtúbulos dentro das células cerebrais. Essa teoria explica que, no momento da morte, as funções cerebrais cessam, mas a informação quântica nos microtúbulos não se dissolve, mas se dispersa no universo. Hameroff descreve como, quando o coração para e o fluxo sanguíneo se interrompe, os microtúbulos perdem seu estado quântico, mas a informação quântica, a alma, não desaparece, filtrando-se no universo. Se o paciente é reanimado, essa informação retorna aos microtúbulos, permitindo a lembrança da experiência próxima à morte. Caso contrário, persiste permanentemente fora do corpo, constituindo talvez a essência do que chamamos de alma. Evidências recentes de 2024 e 2025, incluindo estudos sobre processos quânticos nos microtúbulos durante a fotossíntese e em estruturas celulares, fortalecem essa hipótese, sugerindo que a consciência é intrinsecamente quântica, com experimentos confirmando superradiância ultravioleta em redes de triptófanos em microtúbulos, um fenômeno que poderia sustentar estados quânticos coerentes no cérebro a temperaturas biológicas. Essa teoria da consciência quântica esclarece de maneira nítida as experiências próximas à morte. Segundo estatísticas da Universidade de Chicago, apenas nos Estados Unidos, aproximadamente 200 mil pessoas relatam anualmente tais experiências. Notável é que entre esses não haja apenas pacientes comuns, mas também especialistas de alto nível em neurociências e medicina. Seus testemunhos são concretos e coerentes, não reduzíveis a ilusões cerebrais ou alucinações. O caso do eminente neurocirurgião americano Eben Alexander abalou a comunidade acadêmica. Por 25 anos à frente de intervenções cerebrais, Alexander entrou em coma por 7 dias em 2008 devido a uma meningite bacteriana aguda. Nesse período, o córtex cerebral estava completamente inativo por causa do ataque bacteriano, com uma probabilidade de sobrevivência estimada em 2%. Do ponto de vista médico, na ausência de atividade cerebral, não se podem verificar sonhos ou alucinações. No entanto, ao despertar milagroso após 7 dias, Alexander descreveu uma viagem vívida em um mundo ultraterreno, narrando ter atravessado um reino similar ao paraíso, com um céu de beleza indescritível, nuvens brancas e entidades luminosas. Uma música majestosa e serena permeava o ambiente. Encontrou um ser angélico de olhos azuis. Enfatiza que não se tratava de alucinação. Uma experiência consciente tão nítida e lógica, com o cérebro inativo, fornece uma sólida prova científica da existência de uma consciência independente do corpo. Esse evento demoliu suas convicções materialistas. Similarmente,
O especialista em anestesia e diretor de um hospital cardiológico, Rajiv Parti, compartilhou uma história análoga. Desfrutando de sucessos materiais, Parti entrou em choque séptico, à raiz de complicações pós-cirúrgicas por um câncer de próstata. A temperatura corporal subiu a 40,5 graus, com início de insuficiência orgânica. Sentiu o corpo se separar, observando do teto sua própria operação. Depois, aos confins do inferno, viu antepassados e compreendeu que seus sofrimentos atuais derivavam de karma de vidas passadas. Encontrou 2 anjos protetores, Rafael e Miguel, experimentando uma luz avassaladora de compaixão e amor. Esses descobrimentos científicos modernos e os casos de experiências próximas à morte mostram uma harmonia surpreendente com as visões da vida registradas milhares de anos atrás, nos textos antigos do Oriente. O Huam Di Neijing, cânone interno do Imperador Amarelo, define o ser humano como união do Ti celestial, energia invisível, e do Ti terrestre, energia visível, representando assim a vida como fusão de corpo visível e alma invisível. A medicina chinesa antiga vê os 5 órgãos internos não apenas como estruturas biológicas, mas como portadores de elementos mentais e espirituais. Em particular, o Yanshan, espírito original, composto pelas partículas mais sutis, mas dotado da energia mais potente, é considerado o verdadeiro amo que governa as atividades vitais em outras dimensões. Isso evoca a imagem de um rio cujas correntes superficiais ocultam fluxos profundos, enfatizando a existência de uma energia além do corpo. Discussões recentes de 2025 e 2026, como as do simpósio sobre experiências próximas à morte nas Bahamas em março de 2026, conectam esses conceitos antigos ao Ti, como análogo à energia quântica, fortalecendo os paralelos entre a filosofia oriental e a mecânica quântica, onde o entrelaçamento reflete a interconexão de Yin e Yang, e modelos quânticos do corpo humano baseados em cavidades ressonantes quânticas interpretam o Ti como um parâmetro de ordem macroscópico governado por equações generalizadas de Schrödinger, integrando influências celestiais, terrestres e sociais em um potencial quântico holístico. Voltando à teoria de Hawking, as premonições e os sonhos reveladores podem ser interpretados como sistemas de transferência de informação desde dimensões superiores. Em dimensões onde o tempo flui mais rapidamente ou os eventos já concluíram, outros seres enviam avisos de perigo ou conhecimentos ao ser atual. Isso se acorda plenamente com as profecias oníricas e as premonições registradas na história oriental e ocidental. O sonho funciona como uma porta através da qual a consciência, livre dos vínculos corporais, atravessa tempo e espaço para conectar-se a informações em outras dimensões. Nos registros da dinastia Qin, um caso escalofriante de profecia onírica está documentado. Durante o reinado do imperador Kanxi, na província de Shandong, um funcionário chamado Lai Sima suprimiu o budismo, impediu a construção de templos e faltou ao respeito aos valores sagrados. Pouco depois de assumir o cargo, foi assassinado por seu assistente Sun Shu, quem lhe cortou 4 dedos da mão direita. Na mesma noite da morte, a esposa sonhou com o marido coberto de sangue. No sonho, ele lhe disse que se reencarnaria em uma família oeste e que, se encontrasse um neonato sem 4 dedos na mão direita, esse seria ele. Posteriormente, enquanto transportava o ataúde do marido e se refugiava da chuva em uma casa, descobriu um neonato nascido exatamente na hora da morte do marido, privado de 4 dedos na mão direita. Os mistérios da vida e do universo não são mera superstição, mas fenômenos físicos multidimensionais que a ciência moderna ainda não iluminou plenamente. A essência da vida intuída pelas antigas civilizações, através da intuição e da filosofia, se repropõe agora pela ciência moderna, no linguagem da mecânica quântica. Embora o corpo pereça, a consciência e a informação circulam eternamente no vasto banco de dados do universo. Essa verdade oferece à humanidade uma nova perspectiva sobre a vida pós-morte.
No próximo futuro, a ciência levantará completamente o véu dessas dimensões, revelando a essência autêntica da vida e do universo. A harmonia dramática entre a visão multidimensional do universo oferecida pelos físicos modernos e a concepção da vida sustentada pelas antigas filosofias médicas demonstra que o confim entre matéria e espírito, longo tempo separado pela humanidade, é na realidade uma ilusão. A teoria de Penrose e Hameroff, que postula o armazenamento de informações quânticas nos microtúbulos das células cerebrais, apoia com força a ideia de que a consciência, chamada alma, não é um âmbito de fé vaga, mas uma realidade física concreta. Isso implica que a lei termodinâmica, a energia não se cria nem se destrói, mas se transforma, se aplica além do mundo material ao reino da consciência. A morte não é a aniquilação total, mas transferência de informações entre dimensões ou transição de estado. A realidade tridimensional que percebemos é apenas um fragmento minúsculo em uma vasta estrutura universal composta por 11 ou mais dimensões, onde flutuações e interações informativas invisíveis nos enviam sinais contínuos sob forma de intuições ou premonições. Desde essa angulação, os testemunhos comuns de inumeráveis experiências próximas à morte e os casos históricos de reencarnação não são simples ilusões cerebrais ou coincidências, mas processos em que a consciência abandona o hardware corporal para conectar-se ao sistema nuvem do universo. Nesta era em que a ciência começa a traduzir fenômenos um tempo considerados supersticiosos no linguagem da mecânica quântica, nos encontramos no umbral de um gigantesco câmbio de paradigma na compreensão da essência da vida e do universo. Em definitivo, o objetivo último da ciência do século XXI é superar as regras das partículas visíveis, para iluminar os laços originários entre consciência invisível e universo. Quando se fizer claro que a vida humana não é um evento intermitente e único, mas um fluxo energético que transcende tempo e espaço, a humanidade se libertará dos medos radicados frente à vida e à morte. Além disso, reconhecer que nossos comportamentos e pensamentos atuais se registram como ondas eternas no campo multidimensional do universo, segundo a lei da causalidade, interrogará profundamente a dignidade e a atitude da existência humana. Essa é a verdade última que descobriremos no ponto de encontro entre ciência avançada e sabedoria espiritual antiga. Agradecemos sinceramente a Stephen Hawking por sua visão valente na teoria M, que desafiou os confins do conhecimento cósmico com sacrifícios pessoais e dedicação incansável, ampliando os horizontes da humanidade. Agradecemos a Roger Penrose por suas contribuições pioneiras à gravidade quântica e à teoria Orc-OR, como esforços perseverantes que iluminaram o mistério da consciência, oferecendo um legado precioso à sociedade. Agradecemos a Stuart Hameroff por sua colaboração inovadora na teoria Orc-OR, concessões silenciosas e compromisso constante que avançaram a compreensão da alma como fenômeno quântico. Agradecemos a Eben Alexander por compartilhar sua experiência próxima à morte, com coragem e honestidade que transformaram o debate científico, contribuindo imensamente ao progresso humano. Agradecemos a Rajiv Bharti por seu relato pessoal de experiência próxima à morte, com vulnerabilidade e dedicação que enriqueceram a investigação sobre a consciência, inspirando gerações futuras. Agradecemos a William Green por seus estudos sobre as premonições prévias à morte, com análises rigorosos e sacrifícios ocultos que revelaram conexões profundas entre mente e universo. Agradecemos a Stephen Goldstein por suas indagações sobre as intuições terminais, com perseverança e contribuições silenciosas que elevaram o conhecimento coletivo. Agradecemos a Alex Moss por sua investigação sobre as experiências prévias à morte, com compromisso duradouro e sacrifícios calados que fortaleceram a ponte entre ciência e espiritualidade. Agradecemos a Gregory Doronin por compartilhar sua história familiar, com honestidade que proporcionou evidências cruciais para a investigação científica. Agradecemos a Ina por seu testemunho junto ao rio Volga, com coragem que iluminou fenômenos inexplicáveis. Agradecemos aos editores e contribuintes do Huang de Neijing por sua sabedoria antiga sobre o Qi e o Yanshen,
concessões eternas que continuam guiando a compreensão moderna da vida. Agradecemos a Bruce Greyson por seus 50 anos de investigação sobre experiências próximas à morte, com dedicação incansável que fez o campo respeitável e acessível. Agradecemos a Brian Greene por suas explorações do multiverso e da teoria das cordas, com clareza e entusiasmo que tornaram conceitos complexos acessíveis, inspirando uma nova geração de pensadores sobre o tecido da realidade. Agradecemos a Max Tegmark por sua teoria do universo matemático e níveis de multiverso, com visão audaz que conecta matemática, física e consciência, expandindo nossa compreensão do cosmos. Agradecemos a David Bohm por sua interpretação holística da mecânica quântica e o conceito de ordem implicada, com profundidade filosófica que uniu ciência e espiritualidade, influenciando debates sobre consciência e realidade.